tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sexta-feira tenha rendido alguns lucros para vocês. Estou gravando essa aula da revisão de sexta-feira, de como nossos níveis funcionaram no dia 6 de junho de 2025. Bom, vamos começar então pelo ouro, gente. O ouro foi muito interessante. Como vocês podem perceber aqui, ó, quando o pregão abriu, já estava abaixo do One Day Max, ou seja, esse era o movimento máximo esperado para o dia, ou fechar dentro desse, abaixo desse range aqui, né? E aqui durante a noite, ou pré-mercado, ele já vinha ó, sofrendo, ó, subia, foi vendido, subia, foi vendido, subia, foi vendido. Aí aqui teve notícias dos Estados Unidos, né? E quem esperou até a formação de um pivô conseguiu colocar no bolso um bom dinheirinho. Olha aqui, ó, vocês podem ver que todo o tempo ele respeitou o One Day Max, certo? E a partir do momento que quebrou o Call Resistance Gamma Wall, Call Resistance 0 DTI, e também quebrou o HVL, não esquece que o HVL mais ou menos define tendências para o dia, né? Quando quebrou, formou o pivô aqui, ó, foi direto no GAC5. Passou um pouquinho, né? Aqui fez uma trap desses compradores, aqui fez outra trap desses compradores e acabou indo para o nosso próximo nível quando rompeu. Se fizesse uma venda aqui, ó, nesse nível, acabaria indo lá para o put support para o NUGEX 4. Então ele foi basicamente do One Day Max até o put support. Se você tem coragem de manter um movimento por todo esse tempo, né? Por exemplo, esses vendedores aqui, ó, mas se tem coragem, olha, deu para fazer um bom dinheiro aqui, ó. Tá bom? Vamos lá para o petróleo, vamos ver o que aconteceu no petróleo, que também foi muito interessante. Aqui, ó, pré-mercado estava nessa zona aqui do GEX 2, GEX 5. Qual é a minha análise aqui, ó? Minha análise é que o mercado está acima do HVL. Bom, então já é um indicativo que vamos ter provavelmente um dia positivo, se não houver notícias que façam ele reverter. Acima do HVL 0 DTE. Então, mais uma coisa que reforça o cenário positivo, né? Teve uma rejeição desse nível aqui, ó. Quando começou a tendência aqui no GEX 2, foi até o GEX 3. Aqui teve a notícia do mercado americano, que deu essa baita impulsão aqui. O que aconteceu também, abriu aqui, ó, abre 2 horas o mercado de petróleo, formou o pivôzinho, quando quebrou, isso aqui a gente chama de Power Breakout, né? Quando quebrou esse nível, o que aconteceu? Esse é o famoso Gamma Squeeze. Então, todas aquelas opções lá receberam stops ou os grandes fundos fizeram hedging delas, das opções, né? E subiu até o One Day Max. Depois que formou esse range aqui, ó, não baixou mais. Ó, sempre comprado, cada pullback foi comprado. E acabou finalizando o dia no GEX 10. Eu achei que ia até o Call Resistance. Tentei fazer um tradezinho aqui nessa quebra de pivô, mas eu fechei logo depois, não acabei não prosseguindo com o trade e tive a decisão certa. Mas, como vocês podem ver, pode fechar fora desse range. Tá? O movimento aqui foi muito forte, ele fechou fora do range One Day Max, mas ele tentou reverter para dentro do range. Mas compradores estão dizendo que o petróleo pode engatar uma tendência de alta. Ainda mais se a gente olhar para o gráfico diário, olha aqui, ó, é feio, mas tem um certo pivô aqui. Aqui teve um pullbackzinho, mas acabou sendo uma barra de indecisão, né? Mas pode ser que engate uma tendência de alta. Tem que vencer essa barreira aqui, ó, esse fundo, para tentar voltar a 200. Então, se alguém está olhando para swing trade, né, pode, sei lá, eu tentar fazer alguma coisa aqui. Certo?
Vamos lá então agora para o Nasdaq, vamos ver o que aconteceu no Nasdaq. Olha o Nasdaq aqui, ó. Começou na manhã, ontem teve essa queda, né? Nessa queda eu medi mais ou menos em torno de 2% essa queda, por causa das notícias do Trump e o Elon Musk, a melhor série de Netflix que pode ter ao vivo. Mas eu me lembro que no dia anterior, se eu não me engano, ele parou num HVL, tá? Esse nível aqui estava aqui. No momento que as opções são, como é que é, o indicador faz a releitura das opções e converte nos níveis, ó, a tendência é ir para o HVL. Chega no HVL, olha como os compradores aqui, ó, a partir desse momento, os compradores não deixaram ir para baixo. Tá? E existe um trade famoso que é do HVL para o HVL 0DT ou do HVL 0DT para o HVL. Existe esse trade, o pessoal faz muito. E a partir da notícia, né, da criação de emprego nos Estados Unidos, deu esse baita pulo, criou tipo um range de abertura e o mercado toda vez que tentava visitar esse range acabava sendo comprado, que nem no petróleo. Olha, a mesma coisa que o petróleo, ó. Cada pullback acabava sendo comprado. Tá? Mas o que eu quero que vocês notem é o One Day Max. Como eu disse, o mercado Nasdaq e o S&P em torno de 80% dos dias ele termina dentro do One Day Max, entre o One Day Max e o One Day Minimum. Então, aqui ele tentou voltar, foi e acabou voltando, mas fechou aqui dentro. Então, quem opera reversões pode usar esse nível aqui como entrada, né? Mas se formou um range aqui, ó, confirmando, né, a tendência bullish do mercado. Eu achei até que, por causa desse movimento forte, às vezes o mercado engata, né? Só que ainda tem esse nível para quebrar. Engata uma tendência que ia a 22, mas não, acabou formando só esse range aqui, ó. Só pegando liquidez aqui, ó. Só pegando liquidez. Provavelmente deve continuar essa tendência de alta, se conseguir romper esse nível aqui, certo? E o S&P, vamos ver o que é o S&P. O S&P também, ele... Eu achei que ia engatar uma tendência igual, o NASA que ia engatar uma tendência igual ao do S&P, depois, porque o que aconteceu? Ó, acima do HVL, acima do HVL 0DTE, então tendência é de compra. Então, foi subindo desde no pré-mercado. Aqui são os pullbacks, aquele no HVL do Nasdaq. E também aqui, quando quebrou esse pivôzinho por causa da notícia, acabou decolando, decolou forte. Eu achei que ia parar aqui nesse nível, sinceramente. Vou ser honesto, porque tem praticamente 4 níveis junto, né? Uma barreira muito forte. E não, ele rompeu, foi forte. Foi forte, fez mais um pivôzinho, ó, aqui funcionou como suporte, tá? E foi até o GAC 6. Depois ele copiou os movimentos do Nasdaq, né? Fez os pullbacks, mas ficou nesse range de abertura e acabou sempre revertendo. Então, quem trabalha lateralização aqui também fez um bom dinheiro. E vocês veem como os níveis, de certa forma, funcionam. Há dias que eles podem romper. Se o mercado está comprador, eles podem romper e ir adiante. Mas a tendência é que os níveis funcionem. Tá? E uma vez que rompidos, eles podem funcionar como resistência ou suporte. Certo? Então, essa foi a nossa revisão dos 4 principais papéis. Né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça dos 3 Cs, né? Curte, compartilhe e comente. E a esse final de semana eu vou começar a gravar uma série de vídeos para vocês entenderem o que são esses níveis. Tá? Que isso é muito importante. Certo? Bom abraço e até segunda-feira.